Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do nosso Deus. E nesse exato momento eu adoro, exalto e bendigo ao nome do Senhor por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque eu sei que grandes coisas fará o nosso Deus. Eu creio que o Senhor, Ele é aquele que quebra e desfaz todo medo na nossa vida. E nos enche de esperança, nos enche de ânimo, nos enche de regozijo na presença dEle. Então, se porventura você está aí do outro lado e tem se sentido aprisionado pelo medo, eu quero declarar libertação sobre você. Eu quero declarar que você não vai ficar estagnado, paralisado ou tomar decisões erradas, movidos pelo medo, tá certo? Deus, Ele é contigo, então já crê, toma posse, recebe, confirma aí do outro lado com o teu amém. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida, lá em Gênesis 32, versículo de número 11. Gênesis 32, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: livra-me, portanto, das mãos do meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a todos, inclusive as mães e as crianças. Aqui eu quero que você entenda que a palavra está nos falando a respeito de um homem chamado Jacó, que havia saído da sua casa e deixado naquele lugar a fúria do seu irmão. Sim, o seu irmão havia ficado furioso com a atitude que ele havia tomado. E a Bíblia vai dizer que quando chega o dia dele retornar para o seu lar, ele sabia que havia algo lá que estava inacabado. E ele sabia da fúria que ele havia deixado. E logo ele vai ter medo das consequências daquilo. Ele vai ter medo da reação que ele vai encontrar. E ele vai clamar ao Senhor. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Por vezes na nossa vida a gente está amedrontado com algo que ainda está por vir, com algo que nós ainda vamos encontrar, com algo que nós ainda vamos viver, não é verdade? Por vezes nós estamos amedrontados com o amanhã, nós estamos amedrontados com aquilo que ainda não bateu na nossa porta, e nesse momento nós temos a tendência a nos desesperar. Mas sabe o que é que eu acho lindo? Deus já estava cuidando de tudo. Então deixa eu profetizar sobre você que está aí do outro lado, se preocupando com o teu amanhã, se preocupando com algo que você acha que vai chegar, com algo que você acha que vai acontecer, que ainda não bateu na tua porta, mas você, olha só, está tão inquieto, acreditando que isso vai se realizar. Deixa eu profetizar sobre ti nesse exato momento. Todo medo, toda ansiedade, toda angústia, toda aflição de alma vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Toda aflição de alma será quebrada em nome do Senhor Jesus. Você não vai deixar de fazer aquilo que você precisa fazer por causa do medo. O interessante é que você vai ver que Jacó, ele vai tomar um posicionamento. Ele vai orar. Ele vai conversar com Deus e ele vai prosseguir. Ele vai voltar para o seu lar. Ou seja, queridos, tem hora que nós vamos estar receosos com algumas coisas. Mas nós não podemos deixar que isso nos paralise. Nós não podemos abandonar os planos por causa disso. Nós não podemos retroceder por causa do amedrontamento. Ei, talvez você está aí paralisado. Talvez você está aí estagnado. Talvez você está dizendo assim: Natália, eu tenho medo de agir, eu tenho medo de criar expectativa, eu tenho medo de dar errado, eu tenho medo do que o inimigo possa fazer, eu tenho medo do que vai acontecer. Deixa eu profetizar sobre você nesta hora. Todo medo paralisante está caindo por terra. Todo medo que está te impedindo de realizar os teus sonhos, todo medo que está te impedindo de conquistar as tuas metas, todo medo que está te impedindo de avançar aí neste lugar, em nome de Jesus eu declaro, não permanecerá. Sabe por quê? Porque você vai gerar em você um pensamento, uma consciência de que Deus é contigo. Você tá entendendo? Declara isso se você crê. Declara: Deus, Ele é comigo. Deus, Ele é comigo. Quando você crê que Deus, Ele é contigo, você crê, olha só, que
o mal ele é desfeito, que aquilo que poderia acontecer de pior não vai acontecer. Talvez você está esperando o pior dentro dessa situação. Talvez você está dizendo, Natália, pelo cenário eu já sei o que vai acontecer. Por tudo aquilo que já está se desenrolando, eu já sei como que vai findar. Você não sabe, porque Deus é Deus que muda a história. Você não sabe porque Deus é Deus que age no sobrenatural. Você não sabe porque quem está escrevendo esse roteiro para a tua vida é o Senhor. Eu sei que às vezes o cenário quer nos amedrontar. Eu sei que às vezes o cenário quer dizer para nós que o pior vai acontecer, mas levanta a tua mão do outro lado, que eu quero profetizar e declarar: o pior não acontecerá. O pior não acontecerá. Olha só, Jacó estava na iminência do pior acontecer. Mas ele vai orar e ele vai clamar a Deus. E ele vai continuar o seu caminho. Talvez você está dizendo, Natália, eu vou parar porque eu sei que eu já perdi essa batalha mesmo, então eu vou desistir. Eu não vou mais me projetar porque eu sei que eu não tenho condições de realizar. Eu não vou mais sonhar porque eu sei que esses sonhos não chegarão a se tornar verdade na minha vida. Você está entendendo? Às vezes você está parando no meio do caminho por causa do medo. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você nesta hora. Você vai continuar, você vai perseverar, você vai avançar, você vai continuar e vai crer que Deus está no controle da sua história e você não vai ser envergonhado aí. Em nome de Jesus, o medo não vai te paralisar. Você vai vencer o medo. Declara aí. Declara do outro lado. Eu vencerei o medo. Eu vencerei o medo. Eu vencerei o medo. O medo será vencido. Em nome de Jesus, o medo vai ser vencido na tua história. Imagina se Jacó tivesse olhado e tivesse dito, eu já sei. Chegar lá vai ter uma guerra. O meu irmão tá furioso comigo. Quando eu chegar com a minha família, ele vai nos atacar. Ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Não vai dar tudo errado. Nós não vamos ter vitória e tudo mais. Imagina se ele tivesse pensado desta maneira. Ele não tinha chegado lá e sido surpreendido. Se a gente para no meio do caminho, a gente não vai ser surpreendido. E Deus está dizendo para você, continue. Tem surpresa te esperando lá na frente. Não deixa o medo te impedir de chegar lá. Você está entendendo? A Bíblia vai dizer que o cenário dizia que o pior aconteceria. Mas Jacó orou a Deus e prosseguiu. Ele não deixou o medo paralisar. E ele vai prosseguir. Quando ele chega lá, sabe o que acontece? Ele vai encontrar um cenário completamente diferente do que as circunstâncias estavam lhe apontando. Ele vai chegar lá e ele vai encontrar o seu irmão lhe recebendo bem. Ele vai ser abraçado, ele vai ser querido, ele vai ser amado. A família dele vai ser acolhida. Você tá entendendo? Você às vezes tá sofrendo por algo que não vai acontecer porque Deus não vai deixar. Às vezes você está paralisando no meio do caminho por medo de algo que nunca vai chegar. Você está entendendo? Porque Deus está transformando o pior no melhor na tua vida. Deus está transformando o fracasso em sucesso, a derrota em vitória. Então continua caminhando, continua prosseguindo, continua avançando. Deus está te fazendo vencer o medo aí, porque Ele tem surpresa para você lá na frente. E você não pode ficar paralisado no meio do caminho. Você vai prosseguir, você vai avançar e vai receber surpresa de Deus adiante, porque Deus já deu ordem dessa vitória para você. Assim como Jacó chegou lá e foi surpreendido pela situação, você também vai ser surpreendido pelo agir de Deus. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está falando contigo? Então confirma aí do outro lado com o teu. Amém.